E aí, caras, tudo bem? Superar desafios é dos humanos, mas é também de humanas. Estamos juntos aqui para mais esse encontro, avançando. Chegamos, inclusive, até a atividade integrada número 5. Já começamos aqui a etapa de conclusão do nosso itinerário, do nosso componente. E a gente aqui no Centro de Mídias está muito confiante que em algum lugar aqui de São Paulo, bons trabalhos vão nos surpreender aqui, nessa perspectiva de produção, que começa com a investigação científica, trabalha bastante a questão das metodologias ativas, através principalmente da pesquisa, e se conclui com algo táctil, se conclui com a produção do conhecimento, conhecimento esse que, como nós já sabemos, socialmente é compartilhado. E tudo isso, a gente anunciou, é para superar os nossos desafios. Bota lá no LED, olha lá, tinha comentado com vocês, é a atividade integrada número 5, já é a aula 22ª, combatendo as diferenças, e hoje a gente vai falar de um tema extremamente estratégico, contemporâneo, inadiável, que é a questão da sustentabilidade. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, a minha formação é em História, mas como você sabe, nessa pegada do novo ensino médio, a gente trabalha de uma forma inter e transdisciplinar. Eu sou um homem branco, de 53 anos, tenho cabelos compridos, estão soltos hoje, uso barba. A cor que predomina em mim é o azul. E para compor, copilotar essa aula comigo, muito legal o trabalho de inclusão da galera de Libras, que, como sempre, eu gosto de frisar, todas as vezes que a gente coloca no nosso radar aferições sobre diagnóstico e retorno dos alunos, esse trabalho da galera de Libra é sempre trazido com muito carinho com os estudantes. E é o André, vai dar um tchauzão para nós aí, todo felizão. Lembrando também um outro toque super importante. A gente aqui no Centro de Mídias, a gente leva muito a sério o lema de que não basta não ser racista. Temos todos que ser antirracistas. A gente produz muito conteúdo aqui vocacionado para essa questão. Às vezes de uma forma muito explícita, às vezes de uma forma transversal, mas está sempre no nosso coração, está sempre na nossa mente, elaborarmos aula que traga esse conteúdo. Além de todo esse trabalho, não deixem de ver aí o nosso canal que trabalha especificamente a trilha antirracista. Vocês estão olhando aí no GC, CMSP na educação antirracista, e o convite, o link, para que vocês acessem o canal. E lembrando que essa formação, ela tem a pretensão de que a gente ultrapasse não só o preconceito, não só a exclusão racial, mas que sejamos o tempo todo alertas também para denunciar, para superar e para irmanarmos nessas questões aí que para a gente são inegociáveis, beleza? Vamos aqui para as habilidades da aula. Olha lá, vocês estão vendo ali no LED, tem a habilidade do eixo estrutural, que várias vezes, inclusive, eu já dissequei e comentei com vocês. E a gente tem a habilidade geral básica 502, que é analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade. Eu queria frisar essa questão do desnaturalizar, porque para muitas pessoas acontece o fenômeno de esquecimento ou não lembrança, ou mesmo não saber de que os fenômenos sociais
não passam de uma construção histórica, né, gente? Então, quando a gente vê desigualdade, quando a gente vê injustiça, não é correto a gente encarar aquilo como algo normal, como algo natural, como algo que está assim porque um ente deseja, é produto metafísico de uma situação. Não, gente. Isso é uma construção histórica. E como toda construção histórica, ela merece, precisa ser compreendida, e na medida em que a gente a compreende, a gente cria mecanismos para que a gente possa combater essas mesmas injustiças e essas mesmas desigualdades. Tem um nome, inclusive, para isso. Filosoficamente nós temos um nome bem específico para isso. Chama-se consciência. Quando a gente consegue desnaturalizar e problematizar os fenômenos a partir daquilo que ao qual eu comentei, produto de uma construção histórica, nós tomamos consciência. Professor, e qual é o contrário disso? O contrário disso é a alienação. Então, um dos principais focos das atividades do estudo de humanidades é fazer com que a gente ultrapasse essa fase alienante, que inclusive nessa fase de alienação é muito comum a gente naturalizar e não refletir sobre as questões que são construídas a partir de um panorama histórico. A consciência aqui é questão sine qua non para a gente superar injustiças e desigualdade. Vamos voltar para o LED aqui. Olha lá. Desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. E identificar ações que promovam os direitos do homem, os direitos da humanidade, os direitos à dignidade humana, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Eu quero aqui também fazer um parênteses, porque me deixa muito indignado, muitas vezes, perceber como as pessoas imaginam que direitos humanos é uma espécie de luxo que é dedicado para proteger pessoas que cometem crimes. Gente, direitos humanos é uma garantia institucional, civilizatória e social para manter a dignidade da pessoa, independentemente se ela cometeu um crime ou não. E todos nós sabemos, uma vez que o prisma ao qual a gente está debatendo é institucional, se a pessoa cometeu um crime, ela vai então pagar por esse crime pelo império da lei. Mas esse mesmo império da lei não tem o direito de ferir a dignidade humana. E essa dignidade humana, ela tem um zelo tal qual para todas as pessoas. E quando a gente fala de dignidade humana, a gente está falando de direitos civis, de direito à integridade física, de direito à prosperidade, de direitos relacionados à cidadania. Então, não vai nessa onda de que direitos humanos é coisa para proteger bandido. É uma grande fake news, empobrece e emburrece uma das maiores conquistas da humanidade, que data desde a Revolução Francesa de 1789 e de lá para cá vem sendo ampliado. Beleza? Vamos lá de novo para o LED. Olha lá os objetivos. Apresentar atividades que buscam interagir reflexões acerca da desigualdade nas perspectivas de assuntos que a gente acha bastante pontual, né? Assuntos que estão aí no cotidiano, no dia a dia. Para começar a falar de sustentabilidade, a gente vai agora colocar alguns minutos de uma produção filmográfica, videográfica e em seguida a gente vai trabalhar conceitos e reflexão. Bora lá, produção, vamos para o vídeo. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável.
Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Gente, uma coisa que me chamou a atenção nessa peça que nós vimos foi aquela relação aonde o eixo focal da sustentabilidade
ela é circundada pela questão econômica, social e ambiental. Não tem mais como você projetar o futuro e viver o presente sem perceber como há um elo estrutural entre esses três temas e eles se autodependem. Por exemplo, quando a gente fala da questão social das pessoas, as pessoas elas só sobrevivem através de uma atividade econômica, que é a atividade econômica, através do trabalho, se produz a riqueza e os itens necessários para a sobrevivência. Agora, essa produção de riqueza, essa atividade econômica, ela não pode ser predatória em relação ao ecossistema, ao bioma, enfim, ao meio ambiente. Porque se ela for predatória, e a gente vai perceber que há várias formas das atividades econômicas caírem num plano nocivo predatório, a gente vai comprometer a continuidade dessas mesmas atividades. O que, porventura, evidentemente, vai levar ao colapso social. Então, percebam como isso está profundamente interligado. Colapso econômico leva ao colapso social. Colapso ambiental leva ao colapso econômico e social. Por isso, desde a década de 70, mais para valer quando vira o século XXI, a pauta ambiental ela passa a ter um papel estruturante na composição desse eixo, como se fosse ali um fiel da balança. Vamos começar a compreender isso de uma forma bem conceitual. Vamos lá para o LED. Olha lá. Gente, vamos entender o nosso sistema de produção, que hoje a gente sabe é o capitalismo. Alguns pensadores já falam em neocapitalismo, mas eu não vou aqui pontuar essa questão específica. Vamos ficar no capitalismo. E reparem, qualquer sistema, a primeira grande busca que qualquer sistema faz é se autorreproduzir. Quando a gente fala num corpo humano, por exemplo, ou em qualquer animal, a primeira emergência que nós temos é a sobrevivência. Muito relacionada, evidentemente, às nossas necessidades fisiológicas. Logo em seguida, vem a reprodução. Porque não basta sobreviver. Você tem que construir aí um legado que permaneça após a sua morte, uma vez que nós somos seres finitos. Num sistema produtivo econômico, a gente não sabe quando ele acaba. A gente sabe que ele pode acabar um dia. E nós temos alguns exemplos, quando a gente olha para a história, de sistemas e civilizações que deixaram de existir. E é muito comum que, quando a gente olha essas experiências passadas, boa parte dessas sociedades entraram em colapso por uma dobradinha entre colapso econômico e colapso ambiental. Então, quando a gente fala de reprodução de sistema, o respeito ao meio ambiente, ele não entra como uma militância romântica. Ele não entra como papo de eco chato. Ele entra como algo necessário, algo imprescindível para que o sistema continue se reproduzindo, beleza? Vamos lá para o LED. Olha lá. A gente está vendo aqui, né? E quando a gente fala de questão ambiental, ela está muito relacionada à questão da consciência. E essa questão da consciência, ela vai para um campo que é da formação humana. É isso mesmo que você está ouvindo. Quer dizer, nós não temos hoje que trabalharmos os nossos estudantes, criarmos os nossos filhos
compartilharmos com as futuras gerações apenas os conteúdos acadêmicos clássicos. A gente tem que ensiná-los, eu vou repetir, nós temos que ensiná-los a ter uma perspectiva de respeito à necessidade da preservação ambiental, não só porque você gosta de natureza, mas, reparem, porque se não acontecer isso, o sistema não se reproduz, porque tudo começa e termina na questão ambiental. Outro item, vamos lá para o LED, a gente está olhando aqui, que é a questão da sensibilidade social. Lembra que eu estava falando para vocês? Eu estou repetindo! Quando a gente fala reprodução de sistema, a gente está falando de economia. Quando a gente fala de questão ambiental, a gente está falando sobre insumos e matérias-primas, que são todos recursos naturais, no começo e no final das etapas produtivas. E quando a gente fala de social, a gente fala de gente. Lembra que eu falei no começo da aula? Não se produz sem trabalho. E até que se substituam todas as pessoas por robôs, microeletrônica, inteligência artificial, seja lá o que for, serão pessoas que continuarão trabalhando e precisarão, para que esses sistemas se reproduzam, que sejam tratadas com um mínimo de dignidade na produção do trabalho, né, gente? Vamos continuar vendo aqui, porque na medida em que a gente passar os slides, a gente vai continuar detalhando essa parada, mas aqui quero reforçar, né? Social, ambiental e econômico estão todos alicerçados numa mesma estrutura. Olha lá, quando a gente fala de impactos da produção na questão ambiental, nós temos um primeiro impacto acontecendo. Volta para mim, produção. Volta para mim. Olha aqui, ó. Você está vendo esse microfone? Ele é um bem de consumo. Eu até posso dizer que ele é um bem de consumo durável. Não é que nem uma roupa, né? Ele é um bem de consumo durável. Mas reparem que ele foi feito com componentes que foram extraídos da natureza. Volta para o LED. Olha lá. Quando a gente tira da natureza energia e minérios, a gente está falando da primeira etapa produtiva, que o nome técnico é esse que você vê mesmo. É a chamada indústria pesada ou indústria de base. É ela que vai fazer com que surjam os primeiros insumos que serão transformados depois num bem de consumo. Só que a gente também está falando de gente, né? A gente precisa alimentar as pessoas. E também vem do meio natural os recursos para que isso aconteça, que é a atividade agropastoril, que evidentemente depende muito, mas muito, de recursos hídricos, de terra, tá? E de outros animais, inclusive, se a questão envolver aqui proteína animal. Parou aí, professor? Não, você já teve um impacto ambiental. Que você vai ter que abrir lavoura. Muitas vezes você vai ter que abrir pasto ou algum outro ambiente espacial necessário para o cultivo de comida. A mesma coisa com a indústria pesada. Você vai ali garimpar o solo, escavar o solo. Em busca de quê? Carvão mineral, gás, petróleo, bauxita, ferro, manganês e por aí vai. Vamos voltar lá para o LED. Olha lá. É na fábrica que acontece a transformação. Aqueles recursos que foram retirados da natureza passarão pela chamada indústria. E aí nós temos uma segunda etapa de impacto ambiental, né, gente? Porque olha lá, lembra que eu falei do microfone? Para isso virar um microfone, eu precisei de máquinas, a chamada indústria de bens de capital. Essas máquinas são movidas a energia, quase sempre, praticamente energia sintética, né?
à base de eletricidade ou termoelétrica, tem os insumos, tem os dejetos que isso são gerados no processo transformador, e é claro que isso também é poluente. Prof, terminou aí? Não, olha lá o LED. Eu não quero mais esse microfone. Ele ficou velho, ele quebrou, ele ficou desgastado, e aí eu tenho que fazer o descarte. Então, reparem, num sistema capitalista clássico, olha quantas vezes a produção e a rejeição a um bem de consumo gera de impacto ambiental. Só que tem um detalhe, né, galera? Não é um microfone, não é uma geladeira, não é um computador. São aí centenas de milhões de produtos descartados todos os dias. E para piorar, desde o século XIX, o homem começou a mexer nas moléculas químicas dos produtos. Isso criou o chamado material sintético. Significa que o descarte que a gente fazia antes da química moderna, ele se decompunha na natureza, porque ele era orgânico. Já o descarte que a gente faz agora, não. Ele vai levar milhares de anos. Vamos voltar aqui para o LED? A gente tem também aqui impactos na produção quando a gente fala da questão social. Ou seja, eu superexploro o trabalho. Eu não estou dizendo que eu exploro o trabalho. Nós temos aí N exemplos de superexploração do trabalho, que não garanta ao trabalhador o mínimo de leis de assistência previdenciária, social, garantias trabalhistas, que possa fazer com que ele tenha uma renda ao qual, inclusive, ele possa usufruir de parte do consumo que ele mesmo produz. E se nós não tivermos isso, nós temos uma superconcentração de riqueza, o que impacta diretamente nas oportunidades que essas famílias de trabalhadores legarão para os seus filhos. E aí, por cadeia, por tabela, por cascata, a desigualdade evidentemente vai aumentar e vai impactar diretamente na capacidade de prosperidade das populações que sofrem esse tipo de injustiça. Vamos continuar vendo o LED aqui? Olha lá. A consequência disso, vocês estão vendo. A questão da superexploração, ao qual eu já comentei, da pobreza endêmica e estrutural, que é aquela pobreza que gera mais pobreza, e tudo isso faz com que o fosso, faz com que o abismo da desigualdade fique cada vez maior. Perceberam? É economia, é meio ambiente e é responsabilidade social. Olhem aqui, vamos terminar a aula falando sobre o conceito mais clássico que nós temos sobre sustentabilidade. Bota no LED. Bota no LED, a gente está vendo aqui. Professor, sustentabilidade significa produzir sem impactar? Não, meu amigo. Toda produção gera impacto. É impossível você produzir economicamente sem gerar impacto. Ao derrubar uma árvore para precisar de lenha, você já vai gerar impacto. E assim por diante. Então, sustentabilidade nada mais é do que você ter em mente medidas que diminuam ao máximo esse impacto. Não só na questão ambiental, mas que no trato da produção da riqueza e da economia, as desigualdades sociais possam ser sanadas ou, pelo menos, não ampliadas. Isso é bom para as pessoas, isso é bom para o planeta, isso é bom, por incrível que pareça, né, gente? Para o sistema econômico capitalista. Lembrando a vocês que no século XIX surgem as primeiras ideias acerca disso, o chamado presentismo. No século XX nós temos as primeiras grandes conferências falando do futuro do planeta a partir dessa estrutura de meio ambiente, economia e sociedade. E no século XXI, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu espero
que a gente tem aí criado de uma forma mais tangente essa necessidade indispensável. É o futuro, é a sobrevivência da humanidade que está em jogo. Beijo para vocês, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.